coisas deste mundo são muito boas. Eu fui ministrar hoje numa empresa e falei que a bebida era boa, o cigarro era bom, as drogas são muito boas, e todo mundo começou a me olhar dizendo, Oxim, que é isso? Eu digo, porque é bom. Porque se não fosse bom, ninguém ia. Mas o ruim, sabe o que é? A consequência disso. O ruim é depois que passa o efeito das coisas. Então nós precisamos entender que para nós ganharmos a eternidade, eu preciso abrir mão da minha vida, daquilo que eu acho que é bom para mim. Porque em Provérbios capítulo 12, verso 14, diz que para o homem há caminhos que parecem ser bem direito, mas o final é o caminho de morte. Amém? Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Deixa eu ver como é que está a versão ali. Está igual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diga porta. E entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você sabe o que é essa palavra ali? Cearei. Comunhão. Banquete. X-tudo. Pizza. Picanha. Amém? Recebe? Você vai lanchar depois do culto, em nome de Jesus. Se não receber, não. Eu recebo, sim, eu vou lanchar depois do culto, em nome de Jesus. Então, essa palavra está dizendo que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Terei comunhão. Vai levar o açaí, o x-tudo. Vai ter comunhão. E essa palavra, irmãos, esse texto, a gente usa muito para evangelizar lá fora. Porque ele é um texto evangelístico. Jesus está batendo na tua porta. Jesus quer ceiar contigo. Ele está te chamando. Só que se você olhar o contexto dessa palavra, ele está batendo na sua porta, digo na minha porta. Ele está batendo na sua porta do seu coração. Porque esse texto fala dos cristãos. E como está a sua casa? Como está a sua igreja? Porque você é igreja. A igreja não é o templo é o lugar que nós reunimos. Aqui é um prédio. E se amanhã nós mudarmos de lugar, aqui pode se tornar uma lanchonete, pode se tornar qualquer outra coisa. Mas a igreja sou eu e você. E Jesus está batendo nessa porta, dizendo, se você deixar eu entrar, eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer coisas novas na tua vida. E esse texto, irmãos, fala de uma igreja. Chamada Laodiceia. Em que estava acontecendo o culto, todo mundo cantando, todo mundo bonito, pulando, se alegrando. E infelizmente, Jesus estava do lado de fora, pedindo para entrar. Então, se Jesus estava do lado de fora, pedindo para entrar, eles estavam cultuando a quem? Jesus está batendo no meu e no teu coração nessa noite. Sabe, nós precisamos ser jovens transformados pela palavra, jovens transformados pela cultura da santidade e da verdade. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós precisamos voltar
a Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele nos deu a vida. Ele nos deu a sua vida. Eu quero ler uma frase para vocês, do Bill Johnson, que fala, Bill Johnson fala uma frase muito interessante. Ele disse: o nosso maior problema com a fé não é, escute isso, o nosso maior problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas é dar ouvido a todas as outras vozes. Isso é muito forte, irmãos. Sabe por quê? Porque nós ouvimos uma palavra no culto, mas quando saímos daqui, chega segunda-feira, terça-feira, nós ouvimos um conselho errado do nosso amigo, de faculdade, de escola, da bola, do Free Fire. Então não é ouvir a Deus. Deus está falando todo o tempo. Deus ele falou ontem, está falando hoje e vai falar amanhã e vai continuar falando. Só que o problema não é se estamos ouvindo o Senhor falar, mas é dar ouvido à voz que Ele está nos falando. É seguir esse caminho. Porque não é nós só ouvir o Senhor, mas é obedecer. E esse texto aqui de Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está batendo. E ele diz: se alguém, se tiver um, que vai ouvir a voz dele, ele vai mudar a história. Ele vai fazer coisas novas. Porque, irmãos, não é só ouvir a voz do Senhor, mas é ter compromisso, é buscar o Senhor, ter a sua vida diante do seu altar, viver os seus princípios, a sua verdade. Amém? Esse é um culto de jovens, e nós somos jovens. E tem um texto na Bíblia que fala que os jovens terão visões, correrão e não se cansarão. Mas os jovens têm estado cansados demais. Eu tenho 41 anos. Aparentemente parece ter 27, né? Aparentemente eu sou mais novo que o Pedro. Mas, irmãos, eu não me troco pelo menino de 16 anos. A minha menina tem 17 anos. E ela chega e diz: pai, eu estou cansado. Mas de quê, moço? De quê que está cansado? Um dia eu vi, sem mentira nenhuma, um dia eu vi uma criança, não sei, acho que 7, 8 anos. Sabe o que ela disse? Eu estou estressada. Eu digo: moço, mas como? De quê? E toda vez que eu vejo ela, eu digo: tu paga a conta para estar estressada? Tu tem um boleto para pagar? Tu faz alguma coisa em casa? Tu trabalha? Não, mas eu estou estressada. Sabe, irmãos, os jovens, os nossos jovens, adolescentes, têm estado estressados, cansados, sobrecarregados. Mas o Senhor diz: se você abrir a sua porta, você não vai se cansar, você vai ter vigor novo todo dia para caminhar, porque o Senhor, Ele está batendo na porta, e Ele está dizendo: se você deixar eu entrar, eu vou metralhar você, e você vai ser mudado, alterado, porque eu vou te derrubar com um trator, no nome de Jesus. Deus quer fazer na sua vida coisas novas, mas Ele precisa que você abra a porta.
Porque o diabo não, o diabo ele chega, ele dá logo um cangue-fu logo. Ya! Xê! Ele mete logo o chute. O diabo ele chega e mete o chute, ele não pergunta não. Mas o Senhor, ele é educado. Ele chega e bate. Ele bate. E nós precisamos dar ouvido ao que o Senhor está falando. Essa frase do Bill Johnson, irmãos, é muito forte. Nós precisamos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Nós precisamos estar compromissados, irmãos, com a palavra. O pastor já várias vezes falou aqui, sabe, para nós investirmos na nossa vida espiritual. Porque a gente investe em tudo. Em uma roupa nova, em uma prancha nova, em um cabelo, em um tênis, em um sapato, em um celular novo. Mas quando fala de comprar uma Bíblia, um livro, se dedicar, fazer um curso, fazer uma conferência e fazer IFOL, a gente acha caro. Irmãos, de graça é a salvação. De graça é a salvação, mas o reino de Deus é tomado por esforços. Josué 1:9, ser forte e corajoso. Irmãos, nós precisamos ter coragem. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás. Então talvez a tua vida, tu tem se trancado num quarto e passa o dia lá, só na meia luz, e está tudo legal. Jesus está te chamando para sair fora do quarto. Se estiver orando, amém, mas não é orando. Às vezes é meia-noite olhando algo no celular que não é lícito. Às vezes é falando com alguém uma conversa que não vai te edificar em nada. Sabe, irmãos, a gente reclama do nosso líder, reclama do irmão da igreja, mas na hora que o bicho pega, é ele que vai te ajudar. É ele que vai orar por você. É ele que vai interceder por você. Então nós precisamos ouvir e dar ouvido à voz do Senhor. Que o Senhor entre em nossa casa. Eu quero contar para vocês duas histórias aqui. A primeira é a do jovem rico. O jovem rico, ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor disse: é muito simples. Guarde os mandamentos. Ele disse: pois pronto, fechou, está de boa. Eu já faço isso, Senhor. Eu já faço isso. Mas o Senhor, conhecendo o seu coração, disse: pois vai agora, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro no céu. E a palavra do Senhor diz que ele se entristeceu, ele baixou a cabeça. Sabe por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Ele tinha dinheiro para todo dia ir no açaí, todo dia comer uma picanha. E ele pensou: vixe, meu irmão, sábado já não vai rolar aquela picanha depois do culto. Já não vai rolar aquela piscinazinha no domingo. Então, Jesus chega para ele e diz: é muito difícil você chegar no céu. Porque ele estava apegado com as coisas que tinha. Talvez eu e você estamos apegados com as coisas que nós temos. Talvez nós estamos apegados às coisas que não nos dá
nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas existe uma outra história de um outro cara chamado Zaqueu, que ele viu Jesus de longe e ele desejou no seu coração ver Jesus e subiu numa árvore. E Jesus disse: desce daí, porque hoje o rolé e o bandeco é onde? É na tua casa. Prepara o ovo com farinha, o cuscuz, porque hoje a aliança jovem chega lá. Amém? Então, Zaqueu, sendo um cara pecador, foi lá, preparou, o Senhor foi para lá, os fariseus chegaram também e disseram: se esse cara fosse Jesus mesmo de verdade, aonde que ele ia estar comendo na casa desse pecador? Então, sempre vai haver aqueles que vai querer dizer: fulano, cicrano, beltrazano, um dia desse estava vinculado e hoje está andando com o Senhor, é porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E assim como Ele me libertou, como Ele me restaurou, como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua história. Porque não é eu que faço, não é sobre nós, é sobre Ele, por meio dEle e para Ele. Então, Zaqueu fez o bandeco, preparou o ovo, colocou a manteiga, botou a farinha, sentaram no chão, não lavaram nem a mão. E os fariseus disseram: rapaz, esses caras não lavam nem a mão. É imunidade, meu amigo. Não precisa lavar a mão não. Está imune. É anticorpos. Então, Zaqueu ficou constrangido com Jesus. E eu e você precisamos ficar constrangidos com Jesus, com a presença dEle. E Zaqueu disse: hoje, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Jesus disse: yes! O cara abriu a porta. E Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou restauração nessa casa. Irmãos, o Evangelho de Cristo é como doar sangue. Sabia? Não importa quem doou o sangue. O importante é quem vai receber. Porque vai gerar o quê? Vida. O Evangelho de Cristo é como doar sangue, irmãos. Se você vai doar, não importa quem vai receber, se é teu amigo ou se é teu inimigo. Mas o importante é que vai gerar vida. No nome de Jesus. Aleluias. Então, irmão, se nós abrirmos a porta, Jesus, Ele vai mudar a nossa história. E Ele está aqui hoje batendo na sua porta. Hoje Ele está aqui batendo na sua porta dizendo: ei, se você abrir, nós vamos cultuar junto. Irmãos, porque essa igreja de Laodiceia, ela estava cultuando sem Jesus. Jesus estava do lado de fora batendo na porta. E o Senhor, Ele está falando comigo e contigo. E eu vou lhe contar outra história. Cadê o Pedro? Só um momentinho, irmãos.
Vai dar certo, irmãos. É porque a gente está pregando aqui, os meninos estão ligando aqui querendo um Pix. Eita, Jesus! Vocês pensam que é fácil? Viu? Então Deus, Ele é bom. Eu quero lhe contar uma história. O porco, a vaca e a galinha disseram: vamos montar uma lanchonete. Escute essa história comigo. O porco, a vaca e a galinha disseram: vamos montar uma lanchonete e ficar rico e ganhar dinheiro. Todos os três disseram: vamos. Uau! A vaca disse: eu entro com leite, eu dou leite. E a galinha disse: eu dou os ovos. E o porco tinha que dar o quê? O bacon. Então, qual dos três, irmãos, estava comprometido? Porque a vaca, ela deu só aquilo que não ia fazer falta para ela. A galinha, só o ovo. Mas o porco, irmãos, para ele entrar na sociedade, ele tinha que dar a sua vida. Então, não tem história, irmãos. Se você quer andar com Cristo, você tem que dar a sua vida. Você tem que morrer. Você tem que ir para Ifol e morrer. Você tem que se libertar dos pecadinhos de estimação. Você precisa morrer. Sabe por quê? Porque Lucas, bota bem aí, irmão, no telão. Lucas 9:23 diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas a vontade dele. É Mateus 6, que venha o teu reino, que venha o teu reino e seja feito a tua vontade. A vontade do Senhor precisa prevalecer. É por isso, irmãos, que nós estamos caminhando e batendo na parede. É por isso que estamos dando de cara na parede, irmãos. Porque o Senhor está falando. Hoje é dia de consertar o altar. Hoje é dia de se voltar para o Senhor. É dia de abrir a porta. É dia dele entrar para que haja uma ceia do Senhor. Não vai ter açaí para você, não vai ter x-tudo, se você não abrir a porta. Ninguém vai tomar coca e nem picanha gelada, se não abrir a porta. Jesus está falando. Se liga, diga para o seu irmão: ei, se liga aí. Jesus está falando contigo. Então hoje é dia de nós abrir a porta. Hoje de manhã eu estava lá na empresa ministrando. E eu disse: se você quer ser um excelente profissional, você precisa atender bem o cliente, fazer um belo trabalho e ser parceiro do seu patrão. Então, às vezes, você quer derrubar as árvores da vida, mas o teu machado está cego. E você está golpeando e se cansando. E você vê alguém, sabe, derrubando árvores, avançando, crescendo, prosperando. E você fica: mas como? O cara chegou agora. Mas é porque o cara tirou tempo. A amiga tirou tempo. Ela afiou o machado, está afiadinho. Quando der o golpe, vai arrancar. Então comece a afiar o teu machado. Comece a te preparar para a guerra. Comece a se preparar. Eu quero passar num concurso. Um dia, alguém chegou para o pastor
Disse, pastor, ora para mim que eu vou fazer um concurso. Aí o pastor perguntou, você estudou? Coçou a cabeça. Não, pastor. Não, minha filha, a oração não vai adiantar, não. Você precisa estudar para você passar. É um conjunto, é a oração e estudo. O Pedro falou aqui sobre evangelizar, sobre eu quero ir para uma outra nação, para um outro estado, para um outro lugar. Mas e aí? Tu já mandou alguma oferta, pelo menos R$ 5, para alguma nação? Você já, pelo menos foi para um congresso de missões? Você já se perguntou sobre o que é missões? Porque, irmãos, falar sobre missões é muito fácil, mas eu quero saber se eu sei o que é missão. Porque missão, irmãos, é uma missão dada para uma pessoa, um indivíduo, para que ele cumpra ela. A missão é anunciar as boas novas de salvação. E não é fácil, mas não é impossível. Quando eu me capacito, quando eu busco, quando eu oro, quando eu peço ao Senhor, quando eu me entrego, eu e você precisamos ser o porco que vai doar o bacon, a vida, pelo Evangelho. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje para viver coisas novas. Você tem o futuro pela frente. Mas é como eu costumo falar, o seu futuro depende exclusivamente de você. Quero que você imagine aí, como eu quero estar daqui a 10 anos, 15 anos. Porque, irmãos, um dia desse para trás, como diziam os mais velhos, um estudinho. Eu tinha 15 anos, moleque. Eu tinha 15 anos. Ó, brojando. Antigamente não tinha essa palavra. Brojar era curtir. Curtindo. E o pessoal falava, eu ouvi o pessoal falar, irmão, se liga, porque daqui uns anos, eu digo, que nada, moço, está longe demais. Daqui que eu chego com 40 anos, tu é doido, é? Tu é? Vai para lá, tu é doido, é? Irmãos, e agora está aqui. Já estou de meio-dia para tarde. Já estou de meio-dia para tarde, já. Então fala para o teu irmão aí, ei, se liga. Tu está novinho hoje. Então se liga no teu futuro. Obedeça, irmãos, obedeça. Ei, vocês que estão aqui, os jovens, adolescentes, vocês são bons de pix, de pedir uma coisa para o pai de vocês, para a mãe de vocês. Mas na hora de obedecer, não obedece. Sabe? Quer ganhar um videogame, quer ganhar um PS6, um PS5, um PS4, um Xbox. As meninas querem uma roupa nova, querem ir no shopping, querem passear. Mas a mãe diz, minha filha, lava ali essa louça. Mãe, eu estou doente. Diz logo que está doente. Diz logo que a barriga está doendo. Irmãos, e o Evangelho é obediência. O Evangelho é obediência. O Evangelho é mais do que aquilo que eu penso ou imagino. O Evangelho é simples. Nós é que dificultamos. Sabia? O Evangelho é simples. Nós é que bota dificuldade. No celular, se deixar a gente vir à noite. Mas, se é para fazer algo para o Senhor, dá logo um formigão, dá logo uma coceira.
E essa aliança jovem, eu quero declarar nessa noite. Jesus, Jesus, e mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, 7 vezes mais, são autoridade, autoridade, porque a Haja vai caminhar por um caminho novo, um caminho de santidade, de verdade, e vai ser exemplo para uma geração, no nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite que vocês falarão com autoridade das boas novas de salvação do Senhor. Eu quero declarar que esses jovens e adolescentes vão viver o sobrenatural do Senhor. É como diz o pastor Feitosa, é que vão dar o grito da meia-noite. É que vão dar o grito da meia-noite, dizendo: o Senhor vem aí. O Senhor vem aí. Aleluias.